Como ataques ao aliado Irã beneficiam Rússia na guerra contra a Ucrânia? A ofensiva dos Estados Unidos e Israel contra Irã foi criticada por Moscou, mas a escalada do conflito pode trazer vantagens estratégicas para o país, diz Sarah Saubert. Os ataques americanos e israelenses ao Irã foram criticados pela Rússia, aliada da nação persa. No entanto, a escalada do conflito no Oriente Médio pode acabar trazendo vantagens estratégicas para Moscou na guerra contra a Ucrânia. O Kremlin interpreta a ofensiva como mais um exemplo do que autoridades russas descrevem como intervenções militares do Ocidente para derrubar governos adversários. Que é a desculpa que o Putin dá para atacar a Ucrânia, né? Dizer que o aliado dele eleito foi derrubado por intervenção dos Estados Unidos e da União Europeia, né? E aí, o que era um aliado russo começou a querer entrar na OTAN e é por isso que ele invadiu. A leitura reforça a narrativa defendida pelo presidente Vladimir Putin de que o país precisa agir preventivamente para proteger sua soberania. Na quarta-feira, a Rússia acusou os Estados Unidos de usar a ameaça imaginária do Irã, que é claramente uma ameaça imaginária, como pretexto para derrubar a ordem constitucional. Putin classificou os ataques contra o Irã e a morte do líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, como uma violação cínica de todas as normas de moralidade humana e do direito internacional, segundo a agência de notícias russa TASS. Moscou mantém uma relação estratégica com Teherã, especialmente na área militar. Vocês estão vendo? Peraí, deixa eu só ver se vocês estão vendo. Estão vendo, graças a Deus. O Irã é um dos principais fornecedores de drones. E a menina da CNN que fala drones? Drones. Ela não fala drones, não. Ela fala drones. E aí a galera ficou tirando onda com a cara dela, porque ela fala drones. Ai, a galera de São Paulo me irrita muito, velho. O Irã é um dos principais fornecedores de drones utilizados pela Rússia na guerra da Ucrânia, o que tem aprofundado a cooperação entre os dois países nos últimos anos. Apesar da parceria entre os países, a Rússia não deu sinais de que pretende intervir militarmente em defesa do Irã. Benefícios econômicos. Na segunda-feira, a Guarda Revolucionária Iraniana anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz e afirmou que qualquer navio que tentasse cruzá-lo seria incendiado, caralho. O bloqueio anunciado por Teherã praticamente paralisou a circulação de embarcações comerciais na rota estratégica, por onde escoa cerca de 20% de todo o petróleo transportado por via marítima no mundo. O tráfego de petroleiros na rota caiu 90% em apenas uma semana, segundo os dados divulgados nesta quarta-feira, 4, pela consultoria de análise marítima Kpler. A medida já provocou altas nos preços globais de petróleo e gás. Aliás, de semana passada para agora, subiu 50 centavos aqui as bombas, em Brasília. Subiu 50 centavos, eu vi. Estou acompanhando. Aliás, eu consigo ver da minha janela. A medida já provocou altas nos preços globais de petróleo e gás, principalmente fontes de receita da Rússia. A interrupção parcial do comércio estratégico na região pode levar grandes importadores como China e Índia a ampliar sua compra do petróleo russo. Quando um bom quinto do suprimento global de petróleo e cerca de um quarto do comércio marítimo são efetivamente bloqueados, isso é uma bênção para a Rússia, disse Sergei Vakulenko, membro sênior da Carnegie Russia Eurasia Center e principal especialista no setor de energia da Rússia, ao jornal britânico The Guardian. Efeitos na guerra. O conflito no Oriente Médio também pode ter impacto indireto na guerra na Ucrânia. Um envolvimento militar mais profundo dos Estados Unidos na região pode produzir a quantidade de armamentos disponíveis para Kiev, né? Pode reduzir, a quantidade de armamentos disponíveis para Kiev, especialmente sistemas de defesa aérea. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou na segunda-feira que a prioridade dada à segurança de aliados no Oriente Médio pode dificultar o envio de mísseis Patriot, fabricados nos Estados Unidos, e outros equipamentos militares para Kiev. Podemos ter dificuldades em adquirir mísseis e armas para defender nosso espaço aéreo, disse o presidente ucraniano ao jornal italiano
Corriere della Sera, acrescentando que ataques do Irã e a Israel, em junho do ano passado, já haviam atrasado algumas entregas. Os americanos e seus aliados no Oriente Médio podem precisar deles para a autodefesa. Para Moscou, uma possível redistribuição dos recursos militares dos Estados Unidos e seus aliados para aliviar a pressão sobre suas forças no fronte ucraniano. Vamos ver essa aqui da BBC. Vamos ver essa aqui da BBC. Olha que interessante. Como o Brasil pode virar inesperado beneficiado da crise no Irã? Em 2025, o Brasil exportou 44 bilhões em petróleo bruto para o mundo todo. Desse total, 20 bilhões, 45% foram para a China. Distante, mas... isso aqui é bom lembrar, né? A gente é colado com a China. Metade da nossa exportação, da nossa maior empresa, vai para um país só, chamado China. Distante mais de 10 mil quilômetros de Teherã, a capital do Irã, o Brasil pode se transformar em um dos potenciais beneficiários do conflito iniciado no Oriente Médio depois que os Estados Unidos e Israel realizaram ataques ao Irã no sábado 28/2. Segundo analistas ouvidos pela BBC News Brasil, isso aconteceria porque, na segunda-feira, o Irã anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz, por onde estima-se que passe aproximadamente 20% da produção global de petróleo. Neste cenário, países da Europa e da Ásia, entre eles a China, Índia e Japão, teriam que buscar novas fontes de petróleo bruto para suprir a queda do fluxo do produto represado do Golfo Pérsico, e isso poderia alavancar as exportações de petróleo do Brasil, que desde 2024 se tornou o principal item da pauta de exportação do Brasil, superando a soja e o minério de ferro. Uau, né? Os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil avaliam que o Brasil estaria bem posicionado para atender uma eventual demanda resultante do agravamento da crise no Oriente Médio, uma vez que o Brasil já tem uma rede estruturada de portos e oleodutos voltados para a exportação de petróleo, e porque a rota entre o país e esses mercados não passa por pontos sensíveis, como o Estreito de Hormuz. Eles avaliam, no entanto, que o Brasil só deve se beneficiar desse cenário se a situação se prolongar pelas próximas 4 semanas ou mais, e se o Brasil conseguir ampliar sua produção para além dos patamares atuais. Crise e a oportunidade. É foda, né? A crise e a oportunidade. Não, aí eu morri, né? Aí eu morri, né? A crise e a oportunidade, não, né? A crise e a oportunidade, você vai me desculpar, eu me nego a continuar lendo isso aqui. A crise e a oportunidade, não. A crise e a oportunidade é foda, né? A crise e a oportunidade de cair o ânus né? Do glúteo, né? A crise e a oportunidade é de fuder muito, né? De fuder muito. A crise e oportunidade eu não consigo mais, não. Não dá para continuar. Eu dei rage kit, barra kit. Barra kit. Crise e oportunidade não dá para mim, não. Né? Crise e oportunidade, você vai me desculpar, não dá. Para mim, não dá. Não sei para vocês. Para você dar é uma coisa, né? Como a explosão dessa escola que matou 180 pessoas, né? Pode beneficiar a nossa economia, né? Não dá, né? Não dá mesmo, né? Para mim, né? Para mim, você vai me desculpar, para mim não dá. Não. Me pegou desprevenido essa. Vamos lá. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: esses efeitos de guerra, né? Eles têm muitas incógnitas. Era isso que eu queria mencionar, né? Era o que eu estava tentando mencionar. Não, e a da Folha de São Paulo? Não, foi Estadão, né? O Estadão. Não, deixa eu colocar. Foi Estadão. Ninguém chorará
Ninguém vai chorar pelo Irã. Eles tiraram? Não, tá aqui, ó. Os caras são foda, velho. Os caras são foda, velho. Ninguém vai chorar pelo Irã. Opinião do Estadão. O Irã é um estado pária. Aí você vai lá e você tá justificando, né? Que massacra seu povo, que era bomba para destruir Israel. Deixa eu ver só isso aqui eu vou ler. E financia o terror contra o Ocidente. Se o ataque derrubar esse regime criminoso, o mundo agradecerá. Aí... Ai, caiu uma porra no meu olho. Eu sempre aperto o botão errado aqui. Veja, fácil de São Paulo, né? Fácil de São Paulo. Puta merda, né? Puta merda. Fácil de São Paulo. Foda. Então, veja só. A questão é a seguinte. Né? Eu não tenho nenhuma dificuldade para dizer que o regime de Irã é uma puta bosta do caralho. Mas a questão que se coloca é sempre isso. Nenhuma vez na Terra inteira que alguém falou assim, eu vou usar esse poderio bélico gigantesco para derrubar esse país aqui, porque direitos humanos, a galera dos direitos humanos ficou mais feliz. Nunca na Terra, nenhuma vez. Eu não preciso dizer que tem um regime... eu não preciso dizer que tem um regime bom em algum lugar para eu afirmar que jogar bombas na região por outro país que diz que vai salvar os pobres inocentes da região, isso nunca funcionou, né? Nunca, nenhuma vez. Assim, todo o tempo que a gente tem de registro histórico militar, isso nunca funcionou. Nunca foi para melhor. Nunca os pobres coitados da região foram beneficiados. É muito simples dar essa resposta. Tá? É muito simples dar essa resposta. É dizer assim, olha, eu não duvido da sua boa vontade, eu não tô nem aí pra sua boa vontade. Boa vontade, o inferno tá cheio pra caralho. Todas as vezes que isso aconteceu, piorou. Né? Isso, assim, o exemplo maior de todos é assim, o Iraque tinha um regime de um filho da puta do caralho? Era um regime de um filho da puta do caralho. Aquele cara era muito filho da puta. Nasceu o ISIS, né? O ISIS é bem pior, né? Do que o governo do Iraque. O ISIS é muito pior. Pronto, acabou. Esse é o melhor exemplo que você pode dar. Ok. Paia, o regime do Iraque. Paia. Nasceu o ISIS quando vocês foram lá tentar resolver. Nasceu o ISIS. Pronto, acabou, não tem conversa. O ISIS é muito pior. O ISIS era muito pior. Enfim. Você leva a instabilidade para a região, você fortalece o discurso de quem é mais violento. Né? Você sempre fortalece, porque você vai colocar pressão, e aí aquela galera que está tentando ser moderada, disputando politicamente na região, a galera que está tentando puxar o freio de mão, ela perde moral, né? Quando você é os Estados Unidos, ou seja lá quem for, mas hoje é os Estados Unidos, a maior potência global, e o cara está dizendo assim, não, a gente tem que ter uma posição firme contra o regime americano. A gente tem que ter uma posição firme contra o regime americano. E aí tem uma negociação, né? Firme quanto? Quanto que é firme? Aí na hora que você vai lá, explode, mata todo mundo lá, e aí você fortalece a ala que estava dizendo que tem que entrar nos Estados Unidos e empalar todas as pessoas que existem lá vivas, né? Você fortalece essa ala. É a consequência natural, né? Enfim, situação extrema fortalece a violência, e não o contrário, né? Fortalece a ala violenta, sempre, politicamente, fortalece a ala mais violenta, mais agressiva, mais ruidosa, né? Sim, sempre foi assim. Né? Sempre é assim. Então, não, Estadão, a gente não está dizendo que vou chorar a queda do regime, etc. O que eu estou dizendo é que você está vindo com esse negócio, seu texto, né? Este texto de merda aqui, ninguém vai chorar pelo Irã, esse texto aqui, ele não está dizendo que o regime é legal, que o regime é do mal, ele está justificando o ataque norte-americano. São coisas completamente diferentes. Eu não gosto do regime, talvez tanto quanto vocês, talvez mais do que vocês, porque eu sou o único ateu do Brasil de verdade que fala que todo regime religioso é uma merda. Né? Impressionante, como todo mundo joga recuado nessa bosta. Então, assim, para mim é óbvio que aquele regime é uma bosta do caralho. Agora,
Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Se você meter a bomba lá e você implodir pessoas, você vai piorar a situação de violência e não melhorar. Mas quando você escreve ninguém vai chorar pelo Irã, você está sugerindo uma passação de pano e uma defesa da tática do Donald Trump de atacar o Irã. E aí eu fiz esse vídeo todo com esse início de dizer que a Epstein Wars podem estar beneficiando a Rússia, porque se não são o inimigo da Rússia que vai salvar o Ocidente, puta merda, essa sua justificação fascista para ação americana talvez beneficie seu adversário. Vocês não são anti-Rússia? Vocês não são anti-Rússia? Que bosta. Que bosta. Que bosta. Que bosta. Vocês não são anti-China? Não, só pra você... aí, porra. Aí, veja. Como é que a economia brasileira pode se beneficiar dessa situação? Beleza, você está descrevendo fatos, né? Agora, oportunidade... Temos que abraçar essa janela de oportunidade. Não, a gente tem que lutar pelo fim da guerra. Né? A gente tem que lutar em tudo quanto é canal que você tiver na vida pelo fim da guerra. Pelo fim da guerra. O benefício para a Petrobras que pode vir agora, pode ser que chegue um benefício econômico para o nosso país. Eu tenho dinheiro na Petrobras. Se a Petrobras se der bem... Aliás, deixa eu ver o que você está ganhando. Se a Petrobras se der bem, eu me dou bem pessoalmente, né? Mas a custa de criança, galera. Né? A custa de criança, o fato vai acontecer economicamente. Se tu tiver um dinheiro na Petrobras, você vai se dar bem, mas assim, não comemora não, né, velho? Não comemora não. A questão é exatamente que esses dados econômicos, eles são incontroláveis. Né? Deixa eu ver aqui. Identificar depois. Agora não. Não tem ganho nenhum, né? Não tem ganho nenhum real mesmo. Caralho, o Petrobras tá voando, velho. Petrobras está voando. Março de 2026, 6,91%. No ano de 2026, 37%. Não é possível. 37%. Puta merda. 37%. Tá ganhando, de fato tá ganhando, tá ganhando. Né? Você tá com dinheirinho lá na Petrobras, nas ações da Petrobras, você tá se dando bem, né? Mas a gente poderia não matar pessoas, né? A gente poderia não matar pessoas, né? Puta merda, que caralho, que caralho. Que merda. Que merda do caralho, que bosta. Então, assim, às vezes as pessoas falam como se elas soubessem o controle de todas as incógnitas que estão relacionadas a você jogar bomba na cabeça de alguém. Pode ser que você ganhe a partir da posição financeira que você tem no mundo, pode ser que você ganhe. Pode ser que a Rússia agora ganhe economicamente, porque já que não vai ter tanto óleo escapando da Arábia, vai ter que sair óleo de outro lugar, como do Brasil ou da Rússia. Bom para o Brasil, bom para a Rússia economicamente, bom para a Rússia e para o Brasil economicamente. Mas o mundo não é só isso, né? Mas o mundo não é só isso, né? O fluxo de capitais altera-se, aí algumas pessoas perdem e outras ganham. E daí? A custa de... Veja, os fluxos de capitais têm vencedores e perdedores em qualquer tempo, sem guerra também. Oportunidade não, não é uma oportunidade. Não é. Não chama assim, não. Não publica na BBC que você vê o movimento econômico de onde sai o petróleo do mundo. Isso é uma oportunidade. Não usa essa palavra, oportunidade. Que bosta. Que bosta. Não use, Estadão, um momento em que está sendo investigada a causa da explosão de uma escola de mulheres. Você achou o nicho mais frágil da Terra. Mulheres, crianças, numa sociedade em que há sim opressão a mulheres, que é o Irã. Os Estados Unidos foi lá e jogou uma bomba. Provavelmente foi isso que matou um monte de pessoas na escola. E aí você mete um título chamativo, que diz ninguém vai chorar pelo Irã. Que porra de título é esse? Fala sei lá,
ninguém reclamaria sobre ninguém acha que o governo do Irã é legal. Faça esse título, né? Faça esse título. Ninguém gosta do governo do Irã. Agora, ninguém vai chorar pelo Irã. Porra, tem gente lá, né, velho? Queridos, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. O Irã tem quase 100. Tem quase 100 milhões de habitantes lá, velho. Porra, fascistão de São Paulo. Tem quase 100 milhões de habitantes lá. É metade do Brasil. Você não tá no seu país, você não é uma porra de um cara de direita, filha da puta, que odeia o seu governo? Você acha que não tem uma galera lá no Irã que não tem porra nenhuma a ver com isso? É quase a metade do Brasil, sabe? Aí se tu metesse alguma merda desse, ainda teria problemas, mas vá lá, né? Ninguém vai chorar pelo Ayatollah. Ainda tem problemas esse tipo de afirmação. Por exemplo, um líder de Estado não pode falar uma merda dessa, né? Agora, um jornal de merda meter uma dessa, até você consegue entender. Agora, ninguém vai chorar pelo Irã. Puta merda, o Irã é um país, velho. É um país, tem 100 milhões de pessoas lá. Vá pra caralho, que inferno. Mas, veja bem, é isso. Camarada aqui, camarada Silva, falou assim, mas não foi meio rage bait do Estadão? Foi, mas aí é que tá, por que a gente não pode parar de fazer isso, né? Foi isso, é um rage bait, é por isso que eu tô comentando essa merda aqui, etc, né? E a gente se move através